Meus amigos, o dia seguinte da derrota é sempre o mais difícil, né? É sempre o mais difícil de digerir, porque a gente fica pensando no que poderia ter acontecido, né? No que poderia ter sido feito. É o dia da ressaca moral. Nós temos aqui o perfil da Leila Pereira, que, na minha opinião, vive num universo paralelo, né? Que muitas vezes toma medida para confrontar torcedor, afastou o torcedor do estádio, falou que o Palmeiras não ia ter mais bom e barato, né? Disse que o torcedor teria mais acesso ao estádio e não é o que vem acontecendo. É um confronto totalmente contrário das falas populistas, né, que ela teve antes de se eleger. Nós temos aqui esse post, né, depois do jogo entre Palmeiras e Boca, na qual ela só... Provavelmente o social media... Ela falou, posta o logo do Palmeiras aí, vamos vida que segue, né? Nesse caso não tem vídeo, né? Não tem videozinho perguntando se o torcedor tá mais calmo, né? Não tem ironia com o torcedor. Agora não tem gracinha, né? Agora não tem. E o Palmeiras, cara, vive uma coisa que nós falamos há muito tempo. O Palmeiras não tem banco de reserva. A espinha dorsal do Palmeiras está envelhecendo. E isso foi uma pedra cantada há muito tempo. Nós perdemos o Danilo, comecinho do ano, perdemos o Scarpa e não trouxeram reforços à altura. O Palmeiras foi olhar reserva pro reserva, foi olhar o substituto pro Danilo no meio do ano, no dia 15 de julho, no meio da janela. Janela encerrava em agosto. Palmeiras tomou não do Aníbal Moreno, do Racing, né? / Aníbal Moreno, do Racing. Tomou não do Santiago Rezi. E aí eu me pergunto, né? Cadê o poder de convencimento do senhor Anderson Barros? Cadê o poder de convencimento desse cara? O Matos conseguiu trazer o Dudu pro Palmeiras com o Palmeiras em frangalhos, cara. Com o Palmeiras se recuperando de 2014 para 2015. E o diretor do Palmeiras não consegue trazer um jogador, não consegue convencer um jogador e um clube a fazer uma negociação e trazer esse cara pro Palmeiras no melhor momento que o clube vive da história, né? Agora não dá para dizer nem tanto, né? Porque a conta começou, a falta de ambição começou a ser cobrada, né? E a omissão também acaba sendo cobrada. O Barros não consegue fazer negociações, obviamente com o aval da Leila, né? Porque deve ter uma filosofia ali de atuação no mercado, aquela filosofia de sempre investir em aposta. E não vamos isentar a culpa do Abel aqui também, tá, gente? Não vamos isentar a culpa do Abel aqui. Porque o Abel também errou em trazer Tabata, né? Rafael Navarro também, Atuesta, diversos outros caras que vieram pro Palmeiras e não apresentaram futebol, velho. Não apresentaram futebol. Foi uma sequência assim de reforços, de baseada, que a diretoria do Palmeiras e o cara não tá dando certo e eles continuaram insistindo nisso. É uma coisa bizarra mesmo. E ontem, contra o Boca, não tinha um cara do banco de reservas para decidir o jogo. Porque é natural, o Veiga às vezes vai estar mal, o Rony vai estar mal, o Gustavo Gomes ontem que fez uma partida pavorosa. E nós precisamos tirar 2 moleques do banco, cara. 2 moleques da base pra vir e resolver o jogo. Devido também à teimosia do Abel, né? E olha o sinal que isso traz. Um time rico, um time que gastou 156 milhões de reforços, meu amigo. Não é pouca grana, não. Não é pouca grana, não. E esse gol do Boca foi um duplo tapa na cara da diretoria do Palmeiras, né? Porque você tem... O gol sai de quem? O gol sai do Merentiel. Um cara que não servia pro Palmeiras, né? Um cara que o Abel aí meio que doou. Então... E nós acabamos ficando com jogadores piores. A jogada sai do Merentiel da esquerda, um ex-jogador dispensado pelo Palmeiras, né? Jogador do Palmeiras. E ele cruza pra quem? Pro Cavani, um 9 de pedigree, aquele 9 que nós tanto pedimos aqui, né? E por mim não precisava nem ser o Cavani, tá? E o Cavani não jogou bem ontem, tá? Mas assim, quando a bola chegar, o 9 vai estar lá. E é esse 9 de pedigree que o Boca teve a audácia de comprar e colocar o cara pra jogo. Ambição que faltou pro Palmeiras, né? Nós não temos um 9 de ofício, cara. Nós jogamos com o Rony de 9 improvisado. E ontem teve que sair 2 moleques do banco, 2 moleques da base pra resolver, porque o Palmeiras contratou muito mal. Então, assim, se o Anderson Barros, isso já tá claro a incompetência do Anderson Barros. Se ele é bom de gerir grupo, bota ele pra gerir grupo, então. Né? Se não sabe quem trazer pra conseguir, sobe o João Paulo ou traz o Matos de volta. Sobe o João Paulo da base lá. Ele é bom pra achar bons jogadores, já que o Barros não consegue concretizar uma negociação, não consegue avaliar junto com o scout do Palmeiras um jogador em potencial. Sobe o João Paulo, que pelo menos ele consegue identificar bons jogadores e consegue trazer também, potencializar jovens aqui pro Palmeiras jogar. Mas é um escárnio que vem acontecendo com o Palmeiras, cara. Nós enfraquecemos e essa era vencedora que você
tanto curtiu aí, essa era tá ameaçada sim, cara. Tá ameaçada sim por causa de covardia, por falta de ambição da Leila, que prometeu a ousadia, né? Ela prometeu a ousadia, ela prometeu a agressividade, o que ela entregou foi uma omissão. Foi uma omissão e parece que a gente está sendo governada por uma rainha com delírio de grandeza, cara. É isso que eu percebo aqui, tá? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. A gente tem que fazer. E eu também não isento a culpa do Abel, tá? O Abel foi teimoso no jogo de ontem contra o Boca. Insistiu numa formação que não vem dando certo. Nós tínhamos um gol só em setembro. Um gol marcado em setembro, né? Até o Erlan fez um texto aqui legal, que é legal a gente dar uma olhadinha, né? Nós tínhamos um gol em setembro marcado pelo Breno Lopes. E depois contra o Red Bull Bragantino, o Endrick dá uma puta resposta. Consegue fazer um gol de atacante. E o Abel foi teimoso. O Abel tem culpa nisso também. O Abel tem culpa. É um cara excelente, já fez muito pela gente, né? Já fez demais. Se ele ganhou, foi insistindo nas ideias dele. Mas isso foi uma coisa batida. Essa tática de Mike na direita foi uma coisa há muito tempo cantada, né? Cantada nos jogos, cantada pela torcida do Palmeiras. E aqui o Erlan fez um texto, inclusive até recomendo vocês verem lá no nosso Instagram. Só que assim, nós estamos tendo a nossa era, a nossa hegemonia ameaçada, né? Ameaçada. Você vê o São Paulo aí, o São Paulo campeão da Copa do Brasil, amigo. Tudo bem, o Rames Rodrigues não deu resposta, mas o Lucas Moura lá, ó, colocou a bola embaixo do braço e ajudou a decidir uma Copa do Brasil. Então nós temos que fazer essa reflexão pelo seguinte: será que é tão caro contratar mesmo? Né? Eu não sei quanto está pagando ao certo a Libertadores, né? Eu sabia o valor aqui de cabeça, mas olha essa reflexão aqui. Você acha que é tão caro assim contratar? A Copa do Brasil pagou cerca de 90 milhões de reais para quem fez ela de ponta a ponta, né? Para quem começou ali na fase dos grandes e foi até a final e foi campeão. Pagou 90 milhões de reais. E aí o Palmeiras foi eliminado dessa competição porque obviamente também não tinha banco, né? Não tinha banco de reservas, os caras estavam mal na época, o Veiga tá mal, né? Veiga inclusive que sumiu no jogo contra o Boca Juniors. Era só bola na molecada. Então assim, é uma coisa preocupante, cara. Será que é tão caro não contratar? Nós ficamos de fora de uma Copa do Brasil pagando 90 milhões de reais. E agora fora também de uma final de Libertadores, que se o Palmeiras leva uma Copa do Brasil, leva uma Libertadores, meu amigo, você acha que um cara contratado, por exemplo, digamos que o Palmeiras trouxesse o Felipe Anderson da Lazio, né, que inclusive não deve renovar lá, né? Foi o cara que mais jogou na Lazio. Tô falando aqui, tô dando um exemplo pra vocês, tá? Tô dando um exemplo pra vocês. Se o Palmeiras trouxesse esse cara, por exemplo, trouxesse outros reforços, será que isso não ia se pagar se o Palmeiras conseguisse trazer bons jogadores? Porque a desculpa de que não tem dinheiro, ela é bizarra, cara. Ela é bizarra. O Palmeiras tem dívidas anteriores aí de outras gestões, né? Tem a dívida da Samsung, que vai ter que fazer um malabarismo pra pagar, provavelmente vai ser o dinheiro do Giovani. Então, são malabarismos que a gente não entende como a conta não fecha. Nós temos um clube que arrecada muito, a torcida consome demais o Palmeiras, o time está na sua melhor fase, né? Tudo bem, segurou os jogadores, o salário da comissão técnica é caro, mas só que a conta não fecha. Nós temos que pensar como o Palmeiras, né? E essa senhora aqui, a dona Leila Pereira, ela prometeu um Palmeiras agressivo, ela prometeu um Palmeiras no mercado, ela prometeu um Palmeiras sendo Palmeiras, né? E o Palmeiras, pra mim, foi aquele do segundo tempo. Nós tivemos 4 tempos de Libertadores. 4 tempos de Libertadores e nós só jogamos o segundo tempo do segundo jogo. Aquilo que era pra gente ter feito, né? Que aí foi quando o Abel acertou na escalação. Então, meu amigo, vai ser um fim de ano melancólico. Essa é real. Vai ser um fim de ano bem melancólico pra gente. Se conseguiu buscar o brasileiro, show. A gente vai apoiar os jogadores, né? A gente tem que apoiar, fazer nossa parte como torcedor, mas eu não mudo uma vírgula do que eu falei aqui. O Palmeiras precisa pensar como o Palmeiras. Ontem contra o Boca, 2 garotos saíram para resolver o jogo. 2 garotos saíram para resolver o jogo. Não tinha um que você olhava, um recém-contratado e falava, cara, esse aqui vai entrar e vai decidir. Nós ficamos na mão de 2 joias da base. Então, isso é um sinal gritante. O trabalho que a diretoria do Anderson Barros e Leila Pereira, né? Vocês estão destruindo o que foi feito. Estão destruindo o que foi feito. Então, é hora de acordar. A hora de acordar é agora. O planejamento de 2024, ele começa agora. Se for para mudar a filosofia, se for para ser mais agressivo com reforços, né? Eu quero que o Abel fique, tá? Eu quero que o Abel fique real. Só acho que o Abel tem que ser menos teimoso. Aí a gente tem que saber identificar o que é convicção e o que é teimosia, né?
O que é convicção de fato? Convicção é você acreditar numa ideia de jogo, né? A minha ideia de jogo é ser agressivo, propor o jogo pro adversário. Ah, a teimosia é o quê? Eu tô jogando só do lado direito e tá dando errado. Cara, muda a abordagem. Então isso às vezes falta muito pro Abel. O Abel ele confunde muito convicção com teimosia, né? Ele sabe infinitamente mais de futebol que a gente, só que, cara, ele precisa ser menos teimoso também. Ele precisa ser menos teimoso e identificar que algumas coisas estão dando errado. E aí fica a minha pergunta. E aí, Leila? Vamos parar de brincar de ser presidente? Né? Vamos parar de Palmeiras. Eu tô pouco interessado se você tá indo de primeira classe pra... O seu foco tem que estar no Palmeiras. E parece que não tá. Parece que tá na promoção pessoal. Né? Parece que tá na promoção pessoal e das suas marcas. É essa a impressão. Pode não ser isso, tá? Mas é essa a impressão que você tá passando pro torcedor do Palmeiras. Né? Enfim... Deixa teu comentário aí, deixa teu like, nem pedi o like, né? Eu sei que é difícil pra caramba vocês darem o like agora. Mas enfim, se possível aí, pra ajudar o nosso canal, tá? Deixa o like aí, derrota muito dolorida. Mas é isso, vamos ao fim do ano aí, ver o que ele nos reserva. Amém que nós consigamos buscar o Brasileirão. E ainda que a gente consiga buscar o Brasileirão e ser campeão, tá? O que eu acho muito difícil, não mudo uma vírgula do que eu falei aqui. Tá? Não mudo uma vírgula do que eu falei aqui. Beleza, pessoal? Tamo junto. Obrigado pela moral de sempre. Avante.